sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, agora nós temos a palestra do Felipe Dalboni. O Felipe é graduado em Ciências Econômicas pela UFV, mestrando de Economia pela UFMG, pós-graduado em Doutrina Social da Igreja pela Faculdade Pio XII, editor da editora Verso Lauto, e o Felipe também foi o coordenador do Centro Dom Viçoso, que esteve aqui em Viçosa por algum tempo. Foi através desse centro que eu o conheci, Foi na época que eu estava meio surtada, na época que eu estava conhecendo as mazelas da educação. O Felipe me ajudou bastante a conhecer as pessoas que estavam na luz. Então, tenho certeza que vocês serão agraciados aí com uma belíssima palestra. Obrigada, Felipe. Boa tarde, pessoal. Vocês viram aí, o título da palestra, Educação em Meio ao Secularismo, e a primeira coisa que a gente vai abordar aqui é o que exatamente é o secularismo, e por que vocês deveriam se preocupar com isso. E o primeiro ponto que eu quero que vocês fixem na cabeça é: o secularismo trata a sociedade como tendo cada pessoa uma religião em foro privado. A definição do secularismo é você considerar uma cultura na qual vocês estão inseridos como se a religião fosse algo privado e que você não tivesse um direito público à religião e nem a discutir religião como se fosse algo real. E aí a gente se pergunta, como que eu vou tratar de educação em meio a esse secularismo? Porque, vejam bem, primeira coisa, se a minha religião é uma questão privada, de foro íntimo, então eu tenho aqui na imagem, eu tenho um cristão, eu tenho um muçulmano, eu tenho um judeu, eu tenho um zoroastra, eu tenho um outro ali que não lembro qual é. Mas eles podem conviver em paz em uma mesma sociedade? O que vocês acham? Sim, podem conviver em paz numa mesma sociedade. Qual que é o problema agora quando a gente leva a questão da educação? O que é educar? É formar um ser humano, certo? Formar a humanidade daquela pessoinha que está ali. Mas espera aí, se a religião agora, ela precisa ser neutra na sociedade, e apenas eu posso passar a minha religião para o meu filho, como que a escola vai fazer isso? Respeitando a religião de cada uma daquelas pessoas, se omitindo da religião, correto? Ela não vai poder falar de religião. E é aí que entra a questão que o Paulo levantou agora há pouco, Ao invés de falar de um bem comum, espiritual, de transcendência de cada pessoa que está ali, nós vamos falar da questão material, da questão política, e o fim da educação vai ficar limitado a esse teto político e econômico, que aí vão ter várias teorias e ideologias que vão falar como fazer isso. Vai ser o liberalismo, vai ser o comunismo, vai ser qualquer outro ismo que tem por aí. Então, na hora que você está numa sociedade secular, a educação precisa ser secular e laica. Porque senão, se você falar de religião, você fere a outra religião. Então, a educação pública, ela tem esse limite quando ela, na sua constituição do governo, ela se propõe a ser secular. Ou seja, se nós não temos um Estado católico, por exemplo, a educação vai ter que ser laica. Nos países muçulmanos, a educação é muçulmana. Se você é um cristão e vai atender a rede pública lá, você tem que ouvir sobre o Maomé. E ai de você se você abrir a boca. Então, essas sutilezas entre uma visão liberal de que religião é algo privado, subjetivo, mas
a vivência da formação do ser humano que nós queremos fazer se conflitam. E é aí que eu quero fazer a reflexão para vocês, tá? Então eu vou trazer aqui uma figura para vocês se questionarem sobre a vida de vocês. Por quê? Porque se você está num meio secular e você cria o seu filho numa escola católica, porque é privada, então você consegue fazer uma educação católica privada no seu filho, o que vai acontecer quando a escola acabar? Quando ele terminar a escola? Para onde que ele vai? Ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para a sociedade, e ele vai ter todo o apoio escolar que ele tinha antes? Não vai. E o que acontece então se a pessoa mal formada, mesmo estudando numa escola católica, ela se insere nesse mundo? É a vivência de muitos jovens que a gente vê na UFV. Chegam bonzinhos e são pervertidos, porque não tem aquela firmeza, aquela vivência de fé, não tem aquela moral firme no seu coração, na sua vontade, para poder se dizer cristão abertamente e ainda se santificar no meio desse mundo. Porque uma coisa é você ser católico, você vem de uma família católica, você vai na missa todo domingo. Você chega na UFV, começa a ter matéria, sei lá o quê, tudo quanto é coisa bitolada lá, começa seus amigos a irem pro rock, te chamar para ir pro rock, você, não, deixa para lá e tal. Das duas, uma. Ou você vai pro rock, ou você vai pro grupo de jovem, ou então você tenta se segurar sozinho. Muitas vezes, o que acontece é aquele jovem que está na época da expansão, na época de desvendar o seu futuro, ele se retrai e fica só. E é a vida de muitos jovens que passam pela UFV. E esse não é o caminho de santidade. O caminho de santidade é daquele jovem que ele vai lutar contra si mesmo e buscar a conversão do próximo, buscar a caridade do próximo. Então a gente precisa retomar um pouco disso, porque depois da escola tem toda uma trajetória. Porém, a questão começa aqui na escola, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Se nós não tivermos a escola, não tem uma UFV católica pelas pessoas, não tem uma praça ali do centro católica, ela vai continuar sendo a praça de pessoas que estão drogadas. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tudo vai começar na escola. Vamos fazer eu quero fazer um exercício imaginativo com vocês. Vocês conhecem essa pessoa? Quem souber, levanta a mão, vai ganhar um prêmio. Quem? Não. Alguém? Não? Esse cara se chama Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é um dos maiores educadores do Brasil. Ele ajudou a fundar o INEP, que inclusive hoje leva o nome dele, certo? Agora, o que as pessoas não sabem quando estudam Anísio Teixeira é o seguinte: ele era pai de um político e ele foi criado numa família naturalista, deísta, ou seja, ele foi criado mais ou menos numa ideologia, né, que diz que Deus criou tudo, mas daqui para frente é com o homem. Isso é o naturalismo, o deísmo. Ele foi criado nessa visão, porém, houve uma mudança na vida dele. Ele foi estudar no Colégio Jesuíta da Bahia, o melhor colégio que tinha na Bahia, jesuíta. Por quê? Isso é a tônica da história da educação do século XVI para frente. Até mesmo aqueles que eram contra a igreja botavam seus filhos nos colégios jesuítas. Por quê? Porque na escola jesuítica você aprendia gramática pra caramba, você aprendia latim, você aprendia grego, aprendia artes cênicas, ele conseguia inventar poesias e encenar uma peça. Ele criava a peça e encenava a peça em latim. Esse era o nível da escola jesuítica. Então, as pessoas que saíam da escola dos jesuítas eram as pessoas mais bem formadas da sociedade brasileira. E já ia chamar de Chico Anísio. E o Anísio Teixeira, ele foi estudar na Bahia. E o que acontece? Ele falou aqui, vi-me arrancado das primeiras influências, aquele deísmo austero, revolucionário, para o catolicismo ultramontano, ou seja, o catolicismo que
era fiel ao Papa, reacionário que a Companhia de Jesus, ainda pela cadência do golpe sofrido, trazia para o Brasil. Que golpe é esse? Foi a dissolução dos jesuítas no fim do século XVIII, que no início do século XIX foi reformulado e colocado de novo pelo Papa, e no fim do século XIX, início do século XX, aqui no Brasil, os jesuítas, pasmem para quem conhece os jesuítas hoje, eles eram fiéis à doutrina católica de modo ferrenho ao Papa, até mesmo contra os liberais que existiam aqui no Brasil. E ele virou um desses. Ele se assumiu como um católico. Ele provavelmente tinha vocação ao sacerdócio. O padre Luiz Gonzaga Cabral, que era o superior dos jesuítas no Brasil, era o superior da escola do Rio de Janeiro, foi 3 vezes, se eu não me engano, à casa do Anísio Teixeira, lá na Bahia, para convencer o pai dele a deixar o Anísio Teixeira ser padre. Por quê? Porque ele era um cara muito inteligente, ele demonstrava um amor à religião muito grande, e óbvio que o jesuíta queria que o Anísio Teixeira fosse jesuíta. Aí ele fala aqui, por muitas vezes, isso aqui era um amigo dele comentando, por muitas vezes eles estiveram a um passo de uma decisão, mas logo se seguiu uma dúvida. Aqui é a questão da dúvida vocacional, né? Nessas horas o padre buscava soprar as chamas da fé, ou seja, o padre ia lá, insistia, mandava carta, e aí o Anísio Teixeira falava assim, não, deixa eu ver com meu pai. Aí o pai dele, não, você não vai ser jesuíta. Aí ele, tá bom, talvez eu não seja mesmo. Então ele ficou nessa, na época da formação do ensino médio dele. Acontece que olha só como é que o amigo dele fala dele. Alguns de nós eram endiabrados. Ele era puro. Sonhávamos com a vida. Ele sonhava com a eternidade. Queríamos ser urgentemente bacharéis, e ele jesuíta. Consultávamos obstinadamente o código. Ele abismava-se na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Esse aqui é o Anísio Teixeira na Faculdade de Direito no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ou seja, quem que diria que esse cara aqui seria uma das pessoas que mais seria contra a escola católica depois de uns anos? Ninguém. Mas por quê? Porque na sociedade secular ao redor dele, ele ficou sozinho. Era só ele. Então ele estava sozinho, tentando manter a chama da fé acesa, depois de ter saído da escola, enquanto seus amigos de faculdade rodeavam outras teorias. Acontece que nessa dúvida dele, ele foi fazer um curso nos Estados Unidos, em 1927. Lá ele se deparou com John Dewey, se deparou com o milagre americano. Pensa que na época da década de 20, era quando os Estados Unidos estava crescendo economicamente. Ele viu tudo aquilo, se abismou, falou assim, o quê? Essa educação do John Dewey é que produziu toda essa riqueza? Aí ele mudou a chave. Naquele momento ele abandonou a fé, e aí é isso que falam dele. Eu vou ler para vocês. É essa a nova atitude espiritual? A ciência tornou possível o bem do homem nesta terra, e nós temos a responsabilidade de realizá-lo pela revisão completa da velha ordem tradicional, do Vale de Lágrimas. Ou seja, a partir daquele momento, ele abandonou a visão religiosa, assumiu uma posição materialista de que a ciência agora seria capaz de acabar com todas as mazelas humanas. Ou seja, acabar com esse Vale de Lágrimas, esse negócio dos católicos ficarem rezando para Nossa Senhora, para que ela libertasse as pessoas dos males, e que, não, vamos realizar o bem aqui na Terra através da ciência. E ele assumiu essa educação, ele levou para frente essa educação, e ele foi o patrono da educação aqui no Brasil. Então, assim, junto com Paulo Freire, ele é um dos principais. Então, o que acontece? Ele podia ter sido um santo da igreja, mas foi vítima do secularismo e se tornou um inimigo da igreja. E por quê? Como que foi depois disso desenvolvido a sociedade para que ele chegasse nesse meio? Como que esse meio secular se estruturou? Eu tenho aqui uma hierarquia: religião, política, economia
e tecnologia. Os secularistas, o Anísio Teixeira incluso, eles acreditam que a sociedade é baseada pela tecnologia. Então, a partir da tecnologia, à medida que a tecnologia vai mudando, a economia muda, a política muda e a religião muda. Então, a base deles, do meio secular, eles pensam que é assim: o real e o objetivo é a tecnologia e o imaginário e subjetivo é a religião. Então, pouco importa para o governo, para a educação, para qualquer meio público, a sua religião. O que importa é qual que é a tecnologia que você está ganhando, que você está produzindo. Qual que é o dinheiro que você está ganhando. Entendeu? Quem que está te governando? Aí, depois só que vem a religião, que é privada. Isso aí é privado. Pouco importa. Sua opinião política é privada, mas é pública também, porque vai impactar todo mundo. A economia não, pô. A economia vai mexer no meu bolso? Calma aí. Todo mundo tem que ser rico. Todo mundo tem que ter dinheiro. E a tecnologia, então, é o que baseia tudo. Porque um país atrasado tecnologicamente é um país ruim. Então, essa é a visão que está hoje ao redor de vocês. Se vocês conversarem com todas as pessoas, aí eu peço que vocês façam depois um exercício, olhem para cá, vejam cada casinha e tentem fazer aquele trabalho de projeção. O que será que uma pessoa naquela casa, como será que ela está vivendo? Como será que ela está pensando a educação do filho dela? Será que ela está nesse molde? Provável que você ache que sim. E que você veja e é verdade. Só que isso é um erro. Nós não podemos cair nessa ideia. E é por isso que os nossos projetos escolares nunca podem começar pela metodologia. Qual que é a metodologia? Ou seja, qual que é a tecnologia que você vai me dar para eu fazer a criança aprender? Metodologia é tecnologia. É um como fazer. E nunca pode começar por isso. Porque isso é o mínimo. Isso é aquilo que no detalhe vai ser decidido. Às vezes uma metodologia vai se aplicar melhor a um grupo de crianças. Às vezes uma outra metodologia vai se aplicar a outro grupo de crianças. O que vai importar mais? Aí eu vou mostrar para vocês. Aquilo que é mais elevado. A religião, ela vai dar os princípios básicos do qual aquela criança vai se tornar ser humano. E pelos quais você vai conseguir trilhar o caminho de formação daquela criança. Depois, você vai ver, por exemplo, na política da escola, qual que é a organização que nós vamos assumir enquanto escola? Vai ser uma questão, nós temos aqui, por exemplo, uma pessoa que é prudente, que eu já identifiquei que essa pessoa, tudo que ela fala parece que está certo. Às vezes é essa que vai começar a comandar a escola. Ou não, vamos botar um conselho de algumas pessoas que são mais conhecidas do assunto e a gente tenta fazer um negócio um pouco mais... Então, essa parte política, ela vai vindo logo em seguida. A parte econômica, como que eu vou financiarizar essa escola? Como que essa escola vai funcionar? E a parte tecnológica, qual que vai ser o local, qual que vai ser a estrutura, né, qual o material didático, isso aí, claro, vai em paralelo, mas vejam, há um princípio que vai guiar tudo, que vai ser o princípio da religião, que é o seguinte: nós precisamos fazer com que a nossa escola, nela, haja um ambiente favorável para a santificação daquela criança. Esse é o princípio. A partir disso, a gente vai montar a nossa política, a nossa economia e a nossa tecnologia escolar. E isso vai ser carregado, à medida que a gente vai fazendo isso com a escola, isso vai sendo carregado para outros âmbitos da vida. E a partir dela, eu quero mostrar para vocês que a partir da escola é possível irradiar isso para as sociedades ao redor da nossa vida, tá? E aí tem um ponto adicional que é o seguinte: vocês vejam que eu coloquei lá em cima primário e secundário. Eu vou mostrar para vocês uma questão teórica, mas que é muito explicativa para a gente começar a identificar a sociedade, que são grupos primários e grupos secundários. Então, nesse quadrinho de cima, nós temos características de grupos primários. Então, nós temos aqui a condição física.
Todo grupo de pessoas, ele tem um limitante físico, certo? Na sua família, você mora numa casa. No seu bairro, você mora num lugar maior, onde tem várias casas. Na sua cidade, são vários bairros, percebe? Então, há uma limitação física. Na outra coluna, nós temos características sociais, ou seja, na relação daqueles indivíduos. O que prevalece? O que realmente determina essa relação que eu estou tendo com aquela pessoa? Alguns exemplos de relações e de grupos. Vamos focar nisso aqui. Características do grupo primário. Ele é próximo espacialmente. Então, eu estou sempre em contato físico com a pessoa. Ele é exíguo. O que é exíguo? Ele é meu e seu e não é igual ao do outro. Ele é limitado. Essa relação primária, ela é limitada. Como, por exemplo, ele vai mostrar aqui, ó, marido e mulher. Marido e mulher é uma relação exígua. É eu e minha esposa e não pode ser uma outra esposa. Então, é uma questão primária. É eu e ela. E ela é prolongada. Ou seja, é uma relação, é um grupo que mantém suas relações por um longo período de tempo. E o que é característica dessas relações? A identificação dos fins. Pessoas que se relacionam desse jeito possuem um fim comum. Elas estão e sabem disso, buscando a mesma coisa. Então, quando elas se relacionam, elas atuam em harmonia, porque elas estão no mesmo fim. Elas avaliam intrinsecamente a relação, ou seja, eu, por exemplo, sou amigo de uma pessoa, não é por aquilo que ela me dá, é porque aquela relação é importante. Ele é importante para mim, o meu amigo é importante para mim. Então, eu estou avaliando essa relação que eu tenho com ele como uma pessoa. Eu consigo identificar o valor dela. Então, eu já falei aqui da pessoa. Ele é completo em conhecimento. Ou seja, eu não só conheço aquilo que cabe a nosso momento de conversa, mas eu sei coisas além. Então, por exemplo, meu amigo da escola, eu não sei só o que ele gosta de estudar. Eu sei quem é o pai dele, eu sei que ele gosta de jogar futebol, eu sei outras coisas da vida dele. É um conhecimento completo da pessoa, não só uma questão, beleza. Por exemplo, quando você vai comprar um pão na padaria, quanto que é o pão? R$3. Me dá um pão. Você pega o pão e vai embora. Ou seja, a relação é limitada naquele interesse que você está tendo com a pessoa, diferentemente dessa aqui, que ela vai além. Ali você conhece mais da pessoa. E alguns exemplos, né? Esse é um ponto importante. Aqui, ó. Sentimento de liberdade. Nesse tipo de relação, a pessoa se sente livre com o outro. Livre. Eu posso falar para essa pessoa o que eu estou sentindo, porque eu sei que ela não vai me cascar, ela não vai se afastar de mim. Ele é meu amigo, por exemplo. Eu vou falar. Eu sei que eu posso. E controles informais. Quando você leva isso para um grupo um pouquinho maior, como, por exemplo, vamos pegar a família estendida, né? Avô, avó, pai, tio. Ninguém precisa passar uma lei para indicar para a pessoa que ela está errada. Acontecem controles informais. Você vai lá, fala com a pessoa, você evita falar uma coisa com ela, você dá uma afastada. Isso são controles informais que esses grupos vão formando e que muitas vezes funcionam, muitas vezes geram estigma. Então, tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Nem tudo é flores, tá bom? Mas é uma forma de controle social que esse grupo forma. E existe aqui, né, exemplos. Olha essa relação aqui que interessante. O autor coloca uma relação de professor-aluno como uma relação primária. E de fato é. O professor, quando ele ensina ao aluno. Essa relação é pessoal. E é por isso que eu sou contra educação online, nesse sentido. Por quê? Porque a relação não é próxima, muitas vezes, e aquela completude do conhecimento, por exemplo, vou vender um curso. Compra meu curso aqui. São 120 aulas, sei lá o que e tal. Aí você dá a matrícula para o aluno, ele faz as 120 aulas,
você recebe o diploma, está educado, conteúdo maravilhoso, mas essa relação primária da educação não foi feita. Então a criança sai dali, novamente, sai solta. Ela não teve conhecimento de alguém que conhece e que o ama e o ensina com amor. Isso é muito importante na educação, é muito importante. Quando o aluno sabe que o professor está atento a ele, ele se abre para o conhecimento de outro jeito. Por quê? Como que eu sei disso? Veja como que é você com Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo o mestre interior, ele espera o momento em que você abra o coração e ele te ama para que você aprenda como viver. E é assim a oração do dia a dia. Se você não abre o coração e não vê que ele te ama, você não segue o que ele está falando. É muito claro isso. E nós, como professores, fazemos a mesma coisa. Nós esperamos o momento da abertura do aluno, como o professor Daniel, né? Falou agora há pouco, citando Dom Bosco, espera a abertura do aluno para que você o ame e ele aprenda com você. Não é um amor sentimental, não é uma questão de, ai meu, nossa, você é tão bonitinho, sabe o que? Não, é um amor de quem sabe que aquela criança é um ser humano e que o que eu estou dando para ela é fundamental para a vida dela e ela recebe esse peso. Isso acontece. Você conversa com qualquer pessoa, seja adulta ou seja criança, no momento em que você age desse jeito, a pessoa recebe um baque. Ela vê que o que você está falando não é da boca para fora, não é uma conversa de botequim, é algo que pode mudar a vida dela. Então, essas relações primárias, elas têm um fundamento para que a gente forme a comunidade e a criança possa ser livre para ser educada na ordem, porque hoje, a sociedade secular não consegue separar isso, não consegue juntar, melhor dizendo. Eles separam. Ou a criança é super livre, ou então ela é militarizada. Ou ela é militar, ou ela é livre. Mas por quê? Porque não há o contato pessoal na educação que traz um ambiente de liberdade e, ao mesmo tempo, de hierarquia. Então, vejam como esse conceito de sociedade primária é muito importante para a gente entender o que é uma escola. A sociedade secundária é basicamente isso ao oposto. Ela é uma relação curta com muitas pessoas, como, por exemplo, no estádio de futebol, você tem uma identificação muito grande com alguém, mas é só durante aquele momento. Você não vai ser super amigo da pessoa, e se for é por outros motivos. É porque você gosta daquela pessoa e tudo mais. Então, a sociedade secundária, ela vai sendo criada a partir de conhecimentos limitados e específicos, relações pouco duradouras, atividades maciças, de massa, com muita gente ao mesmo tempo, que é para você economizar, para você ser eficiente. E veja se não é assim, por exemplo, as aulas de cursinho. A aula de cursinho é assim. Você bota 60 pessoas no auditório, tem um cara lá fazendo tudo quanto é coisa para chamar a atenção das pessoas, para ver se elas aprendem alguma coisa, para ver se ela passa na prova. O fim comum deles é muito baixo. O fim comum deles é só passar na prova. Não há unidade nenhuma nisso. Então, as sociedades secundárias, elas não são unas, elas não formam um fim comum. E é isso que a gente vê, por exemplo, nos problemas da política de hoje em dia. O problema político é a incapacidade ou a falta de pessoas que não possuem um fim comum e não se conhecem a ponto de realizar esse fim comum. Então eu vou passar aqui para mostrar para vocês como que a sociedade hoje é assim. Olha só, essa aqui é mais uma citação do Anísio Teixeira, para a gente entender da sociedade. Com a nova civilização material, feita e governada por ele, o homem, começou a velha ordem social e moral a se abalar. Muda a família, muda a comunidade. Se em ciência tudo se subordina à experiência, para a sua luz se resolver, por que também não subordinar o mundo moral e social à mesma prova? O que ele está querendo dizer aqui? Se na ciência você faz uma série de experimentos para você chegar numa solução científica, por que a gente não aplica isso à moral? Por que a gente não aplica isso à sociedade? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar
várias crianças numa sala de aula e dar a ela estímulos S, X, L para ela e ver o que acontece, para ver se isso é um problema moral ou não. Percebe? Então começa-se a fazer experimentos morais e sociais dentro da escola para que se identifique uma moral científica. Isso é uma pauta da educação do início do século XX. Aí aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a questão dessa vida, o que esse tipo de educação vai gerar quando o indivíduo vai para a sociedade. Aqui é uma passagem do sociólogo, o mesmo sociólogo que fez aquela tabelinha lá. Ele fala assim, ó, o indivíduo pode fugir do controle opressivo, para ele é um controle opressivo, de qualquer grupo primário, quando quiser, simplesmente desaparecendo entre os estranhos. Esse é o famoso anonimato da cidade, que livra o habitante da cidade do controle moral próximo. Por outro lado, ele pode fugir da impessoalidade e indiferença da cidade, se tornando parte de um grupo primário. O que ele está descrevendo aqui é o fenômeno das tribos, sem saber, tá? Mas ele está explicando o fenômeno das tribos. Por que o seu adolescente, seu filho adolescente ou seu conhecido adolescente, em algum momento, ele começa a se agrupar no grupinho do rock, começa a se agrupar no grupinho da droga, começa a se agrupar no grupinho sei lá o quê, é porque, não tendo uma outra sociedade, além da família, com a qual ele se identifique, ele está querendo fugir do controle moral dos pais, buscando um outro grupo primário, do qual ele faça parte. O adolescente, isso é característico, quando ele passa de uma fase, ele começa a questionar a autoridade do pai. Por quê? Ele está querendo conhecer por ele mesmo. Então ele questiona a autoridade do pai e da mãe e tenta buscar uma autoridade externa com a qual ele possa aderir e, portanto, formar a sua personalidade. Só que, se a nossa sociedade católica, nosso grupo católico, não tem outros locais onde essa criança possa se aproximar de um adulto de modo saudável, porque não basta ser um outro adolescente, tem que ser um adulto, ele vai buscar um outro grupo primário que dê a ele essa segurança emocional que ele precisa. E muitas vezes esse grupo, ele não é baseado em princípios católicos, em princípios ordenados, nem nada disso. E assim a criança acaba fugindo da questão da religião e a gente se pergunta, onde foi que eu errei? Está aí. Muitas vezes é porque faltou justamente esse outro grupo, além da sua família, com a qual ela pudesse se inserir e aprender com pessoas mais velhas e mais maduras como ser um homem, como ser uma mulher, e admirá-las. Eu li um livro que é de um pastor, mas é um livro muito bom, é um pastor americano, chama A Aventura Masculina. É um livro muito bom, podem ler à vontade. Nesse livro, ele comenta como que ele faz com os filhos dele. Quando os filhos estão próximos dos 12 anos, 12, 13, 14, ele começa a levar os filhos ao grupo de caçada, porque lá nos Estados Unidos eles gostam de caçar. Então esse pai leva o filho no grupo de caçada e muitas vezes o filho fica com um outro colega dele para caçar. E vai vendo, vai admirando esse modo de ser homem no meio das dificuldades. Ele conta várias coisas sobre isso e é muito legal, porque o jovem ele vai começar a aprender e a admirar um modelo masculino sem necessariamente estar distante, pelo menos da observação dos pais. Então, esses tipos de atividade em comum das famílias é que falta muitas vezes no nosso ambiente católico para que a gente possa formar a criança. Porque é verdade, né? Muitos de nós estão ali na etapa ainda da criança pequena, mas alguns já estão chegando na fase da criança adolescente, da criança jovem, quando ela já vai se formando para ser livre no mundo. E aí, como que esses pais vão fazer se a gente não tem unidade suficiente para formar esses grupos? Porque assim, gente, nem todo mundo gosta de caçar. Não é para você levar seu filho para caçar.
Você pode levar na aula de música, você pode levar, sei lá onde, fazer piquenique no FV, você pode ter uma atividade caritativa. Seja lá onde for, são múltiplas as formas de você formar grupos. Mas se a gente não tem consciência que é preciso fazer isso, a gente vai ficar em casa vendo o jogo do Fluminense, que é meu time, por exemplo. Entendeu? Vamos seguir. Então ele fala também o seguinte: ele pode recompor a família no grupo ou no círculo de seu amigo, seu senso de segurança emocional. É isso que a gente está vendo. De ser um ser humano, sendo mais do que uma mera cifra, porque no mundo de hoje nós somos cifras. Mas em grupinhos, nós podemos aí ter algum tipo de segurança emocional, por mais que seja muito simples. Quanto tempo? 15 minutos? Então, isso aqui tudo bem? Aí, olha só, isso aqui é da década de 60 ou 50, esse livro. Ele fala assim: o imenso estado impessoal, a grande cidade, a fábrica de produção em massa. Tudo isso seria impossível sem a presença de um grande público, obviamente. Somente fazendo-lhes um apelo através de canais de comunicação em massa, da educação pública, dos debates públicos, da propaganda pública e da publicidade em larga escala, é possível conseguir algo semelhante à unidade e à eficiência. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Para a gente ter uma sociedade rica, secundária, onde todo mundo trabalha muito, enriquece junto, mas ao mesmo tempo não se degladeie em brigas, a gente precisa literalmente hipnotizar as pessoas com propaganda, com a educação e com a comunicação em massa, para que elas não saiam daquele limite do secularismo, porque se elas saírem do limite do secularismo, elas vão quebrar uma regra que para nós é fatal. Isso na cabeça dele. Que regra é essa? Um princípio transcendente à matéria que seja comum a todos. E isso nós temos. Então, esse tipo de sociedade, ela vai combater o catolicismo com todas as forças. Porque se chegar um católico e falar assim: gente, não, peraí, existe uma coisa além do mundo material, além da eficiência, além do seu trabalho cotidiano, que é a santidade, que é o amor a Cristo, sei lá o quê, e isso é para todos e tal, sei lá o quê. Não, peraí, cara, você está sendo radical demais. Por quê? Porque você vai ferir esse princípio secular de que para todo mundo ser eficiente e ao mesmo tempo não ter anarquia, vocês não podem ter objetivos comuns. Os únicos objetivos comuns de vocês é enriquecer, é seguir os seus próprios interesses. Porque se vocês começarem a se organizar, vocês vão ferir esse princípio aqui. Então, o colégio católico, ele é atacado, não é porque, não, existe a ideologia de gênero. Não, é porque existe na cabeça de todo mundo hoje esse secularismo de que se você juntar um grupo para ter o mesmo objetivo, e esse objetivo fugir do objetivo que ela já tem, que é enriquecer, você está errado. E você vai afetar ela, porque seu filho vai ser moralmente mais educado, seu filho vai estar falando de outras coisas que o filho dele não está sabendo, ele vai se sentir humilhado, e tudo isso vai acontecer de um modo que eles nem percebem. E isso vai acontecer com todos nós, vocês podem ter certeza. A gente não tem que julgar essas pessoas. O que a gente tem que fazer é entender o lado dela, isso que o Bernardo falou mais cedo, entender por que ela pensa desse jeito, e eu estou explicando para vocês por quê, e encontrar um meio, quem sabe, de você trazer ela também. Agora, se não der para trazer, paciência, reza por ela. E nós continuar nessa meta, com toda a força. A nossa meta vai ser criar uma comunidade que tem como objetivo santificar as crianças, e isso vai fazer, inclusive, criar outras instituições que não apenas a escola. E aí, vamos ver. Esse aqui é um exemplo de uma imagem para representar uma relação primária. É um olho no olho do pai e do filho. E esse olho do pai e do filho é o mesmo olho, por exemplo, se a gente quiser fazer uma reflexão, que o Cristo olha para a gente quando a gente reza,
E é por isso que a Idade Média tinha essa unidade política, porque as pessoas rezavam, então o Cristo educava todo mundo ao mesmo tempo. Sendo Cristo o mesmo educador de todo mundo, a sociedade fica mais unida. Estou simplificando, mas é assim que funcionava. E aqui está São Tomás explicando. Os filhos são alguma coisa dos pais. Devem ficar sob a tutela dos pais, até que tenham adquirido o livre-arbítrio. Então, a meta da escola não é gerar um filho que saiba latim, não é gerar um filho que saiba trigonometria avançada, é gerar um filho que tenha livre-arbítrio, para que ele não chegue na hora de decidir a vocação dele, igual a Anísio Teixeira, e fique lá e cá, vou ou não vou, vou ou não vou. Não, o filho de vocês, na hora de chegar a decidir a vocação, o que vocês esperam é que eles olhem e falem assim: mamãe, papai, acho que Deus quer que eu seja isso. E aí você vai falar: a educação que eu fiz foi boa, porque ele sabe ouvir a voz de Deus, e esse é o principal. Mas óbvio, saber latim, saber matemática, tudo isso vai ajudar ela a ouvir a voz de Deus. E aqui é um exemplo de relações e como que elas vão se agrupando. Você tem um indivíduo forma uma família, e as famílias vão se relacionando e formando uma sociedade. A definição de sociedade é qualquer grupo de pessoas que se unem por causa de um fim comum, chamado bem comum, e agem através desse fim. Quer dizer, para esse fim. E aqui, para finalizar, eu quero trazer esse gráfico que está inclusive no livro que eu estou vendendo lá, mas é livro de economia, eu vou traduzir ele para vocês. O autor, ele postulou que a gente lida com as coisas que são nossas de acordo com o amor que eu tenho pela pessoa com quem eu estou me relacionando. Como assim? Vou explicar. Está vendo aqui, nesse lado de cá, da esquerda, ele indica, mais ou menos, o quanto da sua riqueza que você mantém, que você retém. Aqui é o número de pessoas que você considera que você ama, que você valoriza mais do que a si mesmo. E à medida que esse número vai crescendo, a quantidade de riqueza que você vai segurando para si mesmo vai diminuindo. Exemplo, eu sou um jovenzinho, saí da UFV, comecei minha vida profissional, estou lá ganhando R$3.000, os R$3.000 é para quem? Para mim. Arranjei uma namorada, eu amo ela, estou gostando dela, mas eu divido metade da minha riqueza com ela? Não, eu vou lá, pago um jantar, dou um presente. À medida que eu vou colocando ela acima de mim, na hierarquia da minha valorização sobre ela, eu vou despendendo mais dinheiro para ela, ou seja, mais bens, aquilo que eu tenho, seja bem, seja tempo, seja o que for. Quando você casa, você divide completamente com ela os bens. E quando vem os filhos estão na frente ainda. Aí o homem que antes comprava um Xbox, um PlayStation, hoje em dia não compra nem livro. No meu caso. Entendeu? Por quê? Porque ele não está mais usando os bens para si mesmo. Ele está dando os bens para os outros, os bens que ele conseguiu. Aqui, quando eu estou usando 100% do meu dinheiro, é porque eu me importo comigo mesmo. E pronto, os outros, assim, são pessoas, mas tudo que eu relacionar com os outros eu vou fazer pela troca. Eu vou lá no mercado, eu não amo o cara que está no caixa. Eu não vou pegar meu dinheiro e dar para ele. Eu vou falar assim: você me dá o bem, eu te dou o dinheiro. Pronto, trocamos. Estamos kit. Vou embora, não quero saber mais de você. É uma relação secundária. E é quando você está aqui. E você faz isso com muitas pessoas. E tudo bem, não dá para ter uma relação de amor com todo mundo, desse jeito, de doação, certo? Há aqueles que passam desse nível e começam a odiar o próximo e roubar. E esse tenta, inclusive, pegar mais do que 100% da sua riqueza. Pegam a sua e traz para mim. Ao invés de dar para você, eu pego de você e trago para mim. Então, essa é uma teoria econômica interessante. Agora, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar
para vocês pensarem a postura que vocês devem adotar com uma escola católica. Porque se a escola católica não é só um serviço, ela é uma comunidade. E é uma comunidade primária. E por ser primária, você tem que amar o próximo, porque esse próximo, ele também está buscando o mesmo fim que você. E se ele falhar, você falhou também. Então, não que você tenha que amar tanto quanto a sua esposa. Não é isso. Você não vai, por exemplo, abdicar da saúde financeira da sua família para você ajudar o próximo. Isso não é necessariamente algo bom. O que você tem que fazer é começar a ter o gatilho de que as coisas comuns do nosso meio católico não vai para frente se eu não doar alguma coisa, seja dinheiro, seja tempo, seja trabalho, seja o que for. Por quê? Se você começar a tratar uma escola católica como se fosse uma empresa, você vai entrar num vínculo secundário e a escola vai ter todo o direito de ter uma educação como qualquer outra escola particular. Por quê? Ela está precisando de dinheiro, precisa pagar as contas. Se ela não pagar as contas, acabou a escola. Então, peraí, as pessoas estão aqui tendo educação, mas não estão ajudando? Então eu vou cobrar uma mensalidade que vale. Eu não vou dar bolsa de estudo, porque não tem como me manter. E aí começa essa relação distante e sem amor que uma comunidade católica precisa adquirir, tá bom? Então, toda essa volta que eu dei foi para vocês começarem a pensar de modo não apenas familiar, mas de modo comunitário. Porque se a minha comunidade que eu estou participando hoje, e eu insiro a escola católica como essa comunidade, ela falhar, eu vou ter falhado. Pode ser que você tenha outra chance, pode ser que o grupo seu não seja esse, tudo bem, mas você vai ter falhado com ele, entendeu? Beleza, se a providência guiar desse jeito, louvado seja Deus. Mas e se não for isso? E se você tiver que participar? Como que vai ser? Aí eu trago o último slide. Não ficou bom, que pena. Mas é um mapa mental, onde eu consigo trazer ideias do que pode, no futuro, começar a florescer ao redor da escola. Pode florescer aspectos da religião, como a virtude, catequese, espiritualidade, missa. Pode florescer as artes. Você pode começar a ter pessoas praticando esporte à vera, pintura, poesia, música. Você pode ter pessoas com instituições intermediárias, onde elas vão fazer empreendimentos econômicos. Olha só, nossa, aquele pai de família que está na mesma escola do meu filho, pô, a gente tem a mesma ideia, tal, vamos montar uma empresa. Monta uma empresa. Você pode criar apostolados, você pode ter apoio financeiro, uma pessoa está passando dificuldade, algum pai da escola percebeu, vai lá, ajuda. E a convivência, piqueniques, festas, mutirões e tudo que você possa imaginar que pode acontecer de convivência. Ou seja, a escola católica ela tem o potencial para ser o ponto de encontro de uma comunidade católica que vai aprender a rezar junto, a amar junto, a educar junto, certo? Mas vai depender da doação de cada um. O quanto que você pode doar. O importante é igual aquela questão da viúva, né? O quanto você vai doar. Porque Deus vai perguntar só isso. O quanto que você acha que pode doar? Eu posso isso. Ah, não, eu tenho dinheiro, gente. Eu tenho dinheiro sobrando. Eu já estou aqui com meus 50, 60 anos. Por que eu não dou ajuda? Então, assim você vai começando a meditar. E o ponto central é liberdade em Deus. Não sou eu que vou dizer o que você vai fazer, só que é uma coisa verdade. Se não tiver doação, não acontece. A gente não é empresário no sentido de buscar o lucro, né? O objetivo é santificar as almas das crianças. E isso vai precisar de ajuda e da doação de quem puder. Então, assim vai ser feito. É assim que tem sido feito no Brasil e a gente acha que é assim que vai acontecer mesmo. Deus queira que sim, tá bom? Então, fica aí a reflexão, vale a pena vocês meditarem sobre o assunto, e é isso, tá bom? Felipe, muito obrigada. Acho que